Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tesouro Imutável. Hoje estudaremos um tema de grande relevância e de muita curiosidade, pois quem não gostaria de falar face a face com Deus? Essa é uma história interessante na Palavra de Deus. Vamos estudar sobre Moisés, quando ele teve a chance, a oportunidade, na verdade várias oportunidades de falar face a face com Deus. Vamos entender o que ele pôde ver naquele momento. Será que realmente ele viu a face de Deus? O que é ver a glória de Deus? Vamos pedir a instrução divina, pois cremos que quando pedimos a Deus sabedoria, Ele nos dá. E nesse momento vamos fechar os nossos olhos para pedir a Deus. Ó grandioso Deus e Pai, Tu és maravilhoso, poderoso, honrado, santo, santo, santo é o Teu nome. Não somos dignos de estar em Tua presença, mas o Senhor tanto nos ama que envia o Teu Santo Espírito para ser o nosso Consolador, aquele que nos guia por toda a verdade, que nos ensina o que é a justiça, nos ensina o que é o amor, nos ensina, ó Pai, as coisas que precisamos entender através da Sua palavra. E neste momento nós precisamos entender a Sua palavra e te rogamos que Ele fique conosco para nos auxiliar, ser o nosso professor, o nosso guia para este estudo que é tão necessário e importante para as nossas vidas. Que o Senhor se faça presente, então, e te rogamos que o Senhor também fique com cada pessoa, com os seus desejos, ó Pai, seus pedidos, que tudo que for conforme a tua vontade seja atendido. É o que nós te rogamos por amor a Jesus. Amém. Olha só, capítulo 33 do livro de Êxodo. Pega a sua Bíblia aí, abra em Êxodo, capítulo 33, o verso 11. Diz assim, vamos ler só o início dele. E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Verso 18. E ele disse, suplico-te, mostra-me a tua glória. 20. Ele disse, não podes ver a minha face, porque nenhum homem verá e viverá. Olha só que interessante. Vamos então entender o que aconteceu aqui. Fala no verso 11 que ele falava com um Deus face a face. Mas quem era esse Deus que aparecia para Moisés? Será que era Deus o Pai ou o Deus Filho? Este livro, Patriarcas e Profetas, livro do Espírito de Profecia, que é o mesmo Espírito, pois é o Espírito Santo que inspirou homens a escrever a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, também inspirou a sua serva a escrever este livro. O livro Patriarcas e Profetas, nos capítulos 18, capítulo 22, capítulo 32, 35, revelam que quem aparecia para falar com o povo de Deus era Cristo. Às vezes ele aparecia como anjo do concerto, como está exemplificado em Oséias 12, o verso 4, e também aqui no capítulo 18, nos capítulos 22, 32 e 35 do Patriarcas e Profetas, onde diz que Cristo era o anjo do concerto. Então era ele que se revelava, ele que vinha para falar com Moisés. E como nós podemos ver isso também? Vamos aqui, primeiramente, segura aí em Êxodo 33 e abra sua Bíblia em João, o capítulo 1, o verso 18, que diz assim, nenhum homem viu a Deus em qualquer momento, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Ele o declarou, ou seja, ele o revelou. Então era Cristo que se manifestava, porque ele também é Deus. Então ele se manifestava para falar com o povo de Deus. E nesse momento, então Moisés estava falando com o próprio Cristo. E aqui no verso 20 fala que ninguém pode ver a face dele, porque nenhum homem verá e viverá. Ou seja, se nenhum homem podia ver a face e viver, era porque a glória de Deus era o quê? Extrema. No livro Maravilhosa Graça de Deus, na página 325, fala assim, que a glória de Deus é o seu caráter. Então, quando Moisés pede, suplico-te, mostra-me a tua glória, ele estava pedindo, em outras palavras, para Deus, Filho, mostrar a sua glória, mostrar o seu caráter.
Então ele disse: Não pode ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E acontecerá no verso 22, quando a minha glória passar, que eu te porei em uma fenda da rocha, eu te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar. E tirarei a minha mão, e tu verás pelas minhas costas, mas a minha face não será vista. Olha que interessante. Deus iria mostrar para ele, ali no caso Cristo, iria mostrar para Moisés o que? O caráter de Deus, a sua bondade. E ele ainda o veria pelas costas. E não o que? De frente, porque ele não seria capaz de suportar. E onde nós podemos ver isso? Novamente, esse livro aqui, o Patriarcas e Profetas, agora na página 232, porque esse livro aqui ele é um condensado, tá? Mas nas outras páginas você pode abrir aí no 328 do livro encadernado, que diz assim, olha só. Deus não censurou o pedido como sendo presunçoso, mas foram proferidas o que essas palavras que a gente falou aqui. Eu farei passar toda a minha bondade por de ti. A glória de Deus desvendada, homem algum neste estado mortal poderá ver. Então, nem mesmo Moisés, que tinha íntima ligação com Deus, que era um homem de fé, um homem que buscava estar sempre na presença de Deus e fazer o que era melhor para Deus, não podia ver o que? A face de Deus desvendada. Mas Moisés assegurou-se que veria tanto quanto poderia suportar do que? Da glória divina. E o Maravilhosa Graça de Deus, nós vimos que na página 325 fala que a glória de Deus é o que? O seu caráter. Então ele veria o caráter de Deus. Olha só, de novo foi chamado ao cimo da montanha, então a mão que fizera o mundo, aquela mão que transportava as montanhas, sem que o sintam, tomou esta criatura do pó, quem? Moisés, este poderoso homem de fé, e o colocou na fenda da rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passaram diante dele, ou seja, o caráter de Deus passou diante de Moisés. Ele pôde ver como é o caráter de Deus e toda a sua bondade. E olha só o que fala aqui. Esta experiência, acima de tudo mais, a promessa que a presença divina o acompanharia, foi para Moisés uma certeza do êxito da obra que tinha diante de si. Agora veja um detalhe. Para o transgressor é coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Mas Moisés esteve sozinho na presença do Eterno e não ficou amedrontado. Por quê? Porque ele tinha uma alma em harmonia com a vontade do seu Criador. Se ele não tivesse a alma em harmonia com o Criador, ele poderia estar na presença de Deus? Ele poderia estar na presença de Cristo naquele momento? Não, ele não poderia. Olha só que importante que vem falando aqui. Durante aquele prolongado tempo despendido em comunhão com Deus, a face de Moisés refletira a glória da presença divina. Sem o saber, seu rosto resplandecia com luz, uma luz deslumbrante, quando ele desceu do monte. Tal luz iluminou o rosto de Estevão quando fora levado perante seus juízes. Olha que interessante. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixados os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então Estevão também teve essa oportunidade de ter o rosto refletindo a glória de Deus, ou seja, o caráter de Deus, uma luz vibrante, muito intensa. E ali, enquanto ele estava para ser julgado, as pessoas viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, para Moisés foi permitido ver o que? Até onde ele poderia suportar, tá? Ele não iria ver tudo, por quê? Porque Deus, ele não pode, no nosso estado que nós estamos mortal, ver a face de Deus e viver. Então, quando fala que Moisés, ele falava face a face com Deus, como fala com um amigo, não é que ele via a face de Deus, mas ele tinha contato com Deus e a face de Deus estava o que? Encoberta, né? Não estava ali sendo demonstrada, estava velada, porque nenhum homem mortal está falando aqui, nenhum homem mortal poderia ver a face de Deus. E até o verso 20 fala que você não pode ver minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. Então ele conversava como um amigo, mas ele não via a face de Deus, porque se ele visse, ele certamente morreria.
por mais que ele tivesse ali um contato enorme com Deus. E olha só o que diz aqui. Vamos ler mais um trecho. Olha só. Muitas pessoas não podiam suportar. Por quê? Porque essas pessoas, o medo que elas demonstravam, às vezes, por ver alguém com um rosto brilhante, como Estevão, por exemplo, e como Moisés, ali o povo de Israel vendo Moisés, né, com o rosto não suportando, eles veem o rosto dele brilhando, representando uma luz deslumbrante. Esse medo é acompanhado de culpa. Por quê? Porque a alma que está livre de pecado não deseja se esconder da luz do céu. Então, aqueles que não vivem em pecado, que buscam viver na presença de Deus, eles não vão ter medo dessa luz do céu. Moisés tinha muito a comunicar-lhes e, compadecendo de temores, pôs um véu sobre o seu rosto e continuou a fazer assim dali em diante, sempre que ele voltava ao acampamento depois de ter comunhão com Deus. Então, todas as vezes que ele acabava de ter comunhão com Deus, lá no monte, quando ele descia, ele colocava um véu porque ele sabia que as pessoas que não estavam ali preparadas para ver aquela luz deslumbrante, ele então colocava o véu para que elas pudessem conversar com ele, ter contato com ele. Agora vamos ver um outro detalhe importante aqui. A glória refletida no semblante de Moisés ilustra as bênçãos a serem recebidas pela mediação de Cristo, pelo povo que guarda os mandamentos de Deus. Então Moisés aqui nada mais é do que o representante de Deus, como aquele povo que está descrito em Apocalipse 12, o verso 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses são aqueles que refletem o semblante, né, o caráter de Deus. Então Moisés estava nada mais, nada menos refletindo o caráter de Cristo, como Estevão. Moisés era um tipo de Cristo. Como intercessor de Israel, velou o rosto, porque o povo não podia resistir ao ver a glória do mesmo. Assim, Cristo, mediador divino, ele velou a sua divindade na humanidade quando veio à terra. Se ele tivesse vindo revestido do resplendor do céu, não poderia ter obtido acesso aos homens em seu estado pecaminoso. Estes não poderiam suportar a glória de sua presença, portanto ele humilhou-se e foi feito em semelhança de carne do pecado, para que pudesse chegar até a raça decaída e levantá-la. Então aqui nós vemos que da mesma forma que Moisés usou um véu para poder entrar em contato com o povo de Israel, pois a luz que estava em seu rosto era tão deslumbrante, demonstrava tanto o caráter divino, demonstrava tanto que ele era uma pessoa que estava em íntima comunhão com Deus. Assim Cristo, quando veio à terra, ele se velou na humanidade, porque se ele viesse com a glória do céu, as pessoas não suportariam. Da mesma forma aqui, então, acontece com Moisés. E Moisés pôde ver, como nós vimos aqui, até onde ele pôde suportar, né? Ele não pôde ver tudo, ele não pôde ver realmente a face de Deus, porque senão ele não poderia sobreviver, como aqui nós vimos. Então, fica então demonstrado para nós que Deus, ele se revela e ele pode falar conosco como amigo, mas ele às vezes ele não vai demonstrar toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua luz, não vai mostrar a sua face como realmente é, porque aqui mesmo fala que ninguém poderá, mortal algum poderá ver e viver. E como diz mesmo no verso 20, né, do capítulo 33, não pode ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. Então Cristo, como João 1,18 fala, ele vem para demonstrar quem é o Pai, porque ninguém nunca o viu. Então ele se revela, ele se revelou aos profetas no passado, ele se apresentou aos profetas do passado. Nós percebemos que ver a face de Deus não é simplesmente ver o rosto como nós vemos o rosto de cada um que está aqui no mundo, mas é ver o seu caráter, é ver a sua bondade, o que ele representa, quem ele é para nós. Então, quando Moisés viu a glória de Deus, ele viu nada mais, nada menos que o caráter de Deus. Isso nós vimos, né, no texto Maravilhosa Graça de Deus, que revela isso. E que nós possamos ser como Moisés, como Estevão também, que Estevão foi citado aqui no livro Patriarcas e Profetas, que pôde ver a face
de Deus, entre aspas, ver o que é a sua glória, ter um contato tão íntimo que estava manifestando a glória de Deus, manifestando o poder, manifestando a sua luz, manifestando os seus atributos, que é a bondade, o caráter de Deus, que representa o que? A sua lei, o amor a Deus, o amor ao próximo. Que da mesma forma nós possamos também demonstrar o caráter divino, que possamos ser aqueles que realmente representam o povo de Deus, porque Apocalipse 12, verso 17 diz isso, que nós somos aqueles, que nós possamos, né, ser aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que nada mais é que o espírito de profecia, que Moisés ele pôde fazer isso porque ele estava em constante ligação com Deus, porque ele tinha uma harmonia completa com Deus. Ele guardava os seus mandamentos, ele fazia a sua vontade, e por isso que o rosto dele, todas as vezes que ele conversava com Deus, que nada mais era que Cristo, ele refletia o seu caráter, refletia a sua glória. Que nós possamos ser assim como Moisés, que possamos buscar o nosso Deus. Vamos pedir para Deus para que Ele possa nos usar, para que possamos refletir o seu caráter para o mundo. Ó Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esse entendimento da Sua palavra. Por favor, ó Deus, nós te pedimos, ajude-nos a refletir o seu caráter, ajude-nos a ser como Moisés, a sermos como Estevão. Estevão que mesmo durante ali aquele momento terrível de julgamento, que ele sabia que poderia morrer, ele esteve ali representando o seu caráter, demonstrando a sua glória, demonstrando, ó Pai, o amor aos seus mandamentos, o amor ao próximo. Que nós possamos ser assim também, ó Pai, como Moisés, que falava com o Senhor constantemente e as pessoas podiam ver em seu rosto o brilho da sua glória. Que nós possamos também mostrar para as outras pessoas o brilho da sua glória, o rosto como o de um anjo, resplandecendo, brilhando, porque fazemos a tua vontade, porque fazemos o teu querer. O teu Santo Espírito já foi disponibilizado, ó Deus, para nós, para nos guiar em toda a verdade, para nos consolar, nos guiar na justiça, nos livrar do pecado, nos auxiliar em cada detalhe da nossa vida. Por favor, ó Deus, nos dê o poder para vencer. Acreditamos que o Senhor é aquele capaz de mover os nossos corações. E nós permitimos que o Senhor trabalhe por meio da nossa vida para que outras pessoas sejam alcançadas pelo seu amor. Todas essas bênçãos nós te rogamos e pedimos por amor a Jesus. Amém. E eu espero você até o nosso próximo encontro. Até lá!